Para o Vagal, não existe época como o Natal. O clima esfria na grande mega, e ao consumo o povo se entrega. Os perps ficam mais salientes. O que eles querem é roubar presentes. Mas seus planos serão frustrados, e tudo logo se perde, pois eles não estão lidando com Papai Noel, e sim Juiz Dredd. Então, pessoal, falamos hoje desse lançamento de dezembro de 2019, saiu certinho antes do Natal, né, pro Natal, pela Mythos, que é o especial de Natal número 2, lançado pela Mythos. Ele é um gibi, formato magazine, então o tamanho dele, ó, ele tem 27,5 por 20. 20,5, olha, 20,5. Ele é um formato maior. Quem não conhece, isso aqui é o formato magazine. Ele é um pouco maior do que o formato americano. Ó. Ele tem aqui um dedo maior que 2 na largura. E comparado com o mangá, pegando um mangá qualquer aqui, ó, ele é bem maior. Isso influencia na diagramação de páginas, né? No mangá, você vai ter ali entre 4 ou 5 quadros, né? Aqui no Dredd você tem uma paginação completamente... te dá possibilidades novas, né? Você tem aqui um close que pega uma cena inteira e aqui um painel, um conjunto de painel, um quadro com 4 quadros que mostram uma narrativa. Então ele te dá possibilidades diferentes, ó, faz 3, 3, 1 no grid. Então é bem legal esse formato. Eu gosto muito do formato magazine porque, além de destacar a arte em tamanho grande, te dá muita possibilidade. Mas antes de falar da história, o que é, então, o Juiz Dredd Especial de Natal? Ele é o volume 2, e por que eu disse que é o volume 2? Porque há um volume anterior, que é esse, mas eles não são continuações, eles são independentes. Ambos possuem uma galeria de autores e de roteiristas e artistas que são famosos aí pra gente, né? Quem lê Juiz Dredd já conhece o John Wagner, que é o criador. Mas tem o Alan Grant, que trabalhou com o Lobo. Você tem o Al Ewing, Mark Millar, o Michael Carroll, que aparece 2 vezes aqui, entre outros. São várias pílulas, histórias curtas do Juiz Dredd, de uma coletânea, e todas com uma relação única, que é o Natal. E não é diferente quando foi lançado aqui em 2013 o Juiz Dredd Especial de Natal 1, que faz a mesma coisa, reúne algumas histórias do Juiz Dredd, mostrando aí eventos que aconteceram na Mega City do Juiz durante o Natal. Então tanto faz você ler primeiro um, depois o outro, eles são totalmente independentes. Todas as histórias aqui, elas têm começo, meio e fim nelas mesmas, são autocontidas. Vamos fazer o de sempre, a nossa análise do produto. Ele é um capa-cartão com a lombada quadrada, né? E ambos possuem 100 páginas, com arte independente na frente e atrás, né? Aqui uma arte natalina aí, o Juiz Dredd pegando um robô aí, ele revelando, atacando um monte de duende de Natal. E eu não gosto disso aqui, a Mythos ela faz muito isso aqui que eu não gosto que aconteça. Repara que desse lado aqui a ordenação do texto está retinha, né? Desse lado aqui fica parecendo um texto de rede social, não está alinhado. Não prejudica, lógico, na leitura, mas do ponto de vista estético poderia estar mais alinhado, como acontece em outras obras. Enfim, como eu falei, 100 páginas, o papel ele é crochê, então o papel ele é muito bom. E como aqui tem 9 histórias, tem muito material. Elas acabam rápidas, mas elas te dão um panorama aí do Juiz Dredd. Muita gente pergunta pra nós aqui no Anemia, pra mim, por onde começar a ler Juiz Dredd. Se você procurar pela internet, você vai achar em blog, site, vídeo, várias estratégias de leitura de Dredd. Tem uma cronologia, é fato. Tem uma cronologia sim. Mas eu recomendo você, eu sou bem específico com Dredd, eu sou bem diferente do que é dito por aí. Eu recomendo você começar por onde você quiser, por onde você gostar mais. Porque o mundo do Dredd é muito rico. O Juiz Dredd, pra mim, é o personagem mais completo já existente nas comics de super-heróis. Porque o mundo dele, você tem história
de ficção científica, espacial, com alienígena, coisas assim. Por exemplo, Área Cinzenta é um exemplo. Você tem terror, Juízes Negros é uma história de terror. Você tem histórias de drama graphic novel, drama psicológico, como América, como Mandroid. Você tem sobrenatural, histórias de terror, assim, não é bem terror, mas fantasma, tem coisa sobrenatural. Você tem de serial killer, né, thrillers de policiais. Tem super-heroísmo, né, porque o próprio Juiz Dredd, ele tem essa super arma, que ele diz uma palavra, por exemplo, incendiária, então ela fica incendiária, ela pode ficar teleguiada, explosiva. Então você tem isso também. Você tem uma geopolítica gigantesca em Dredd, você pode ver isso em Juiz Dredd Origins, então tem muita fonte para começar a ler Juiz Dredd. Mas esse aqui ele é muito interessante por conta do preço, esses dois. Vamos fazer até um comparativo aqui agora com vocês. O primeiro volume saiu em 2013, o último, o segundo aqui, 2019. Os preços são diferentes, eu falo depois no final. Mas a qualidade mudou muito, hein? Mudou muito, porque aqui ó, a gente tem uma lombada com grampo, lombada pregada, né? E a traseira com comercial aí da editora. Esse volume, ele é mais exclusivo do Juiz Dredd, né? Ele fica com a arte do Dredd na frente e atrás, você não tem comercial. Ambos possuem papel muito bom, o papel de ambos é o Colchê. A diferença é que o segundo volume, pelo que eu sinto aqui, vocês não vão conseguir perceber, mas a gramatura parece ligeiramente maior, é mais firme, né? Do que esse que é um pouco mais mole. Aliás, eu não sei nem se isso aqui é Colchê, tá lembrando um pouco aquele LWC. Mas muda muito pouco, acho os dois papéis de qualidade para coloridos, para super-heróis. E o que vai mudar um pouquinho é aqui no índice. Por duas coisas. Primeiro, as páginas desse volume, elas não estão necessariamente numeradas, do volume 1. Ó, você tem ele ali, dependendo da história você não tem a paginação, né? Ou não tem paginação em nada, na verdade. Você tem só a página aqui no índice, mas não tem na hora de procurar. Aqui você tem as páginas todas numeradas. Uma coisa que vem sendo muito rara em quadrinhos de super-herói. Eu não consigo entender porque, por exemplo, a Panini como chama? O Titãs não coloca a página, porque na Salvat ali no Conan não tem numeração da página. Isso daí é importante pra gente. Mas aqui nós temos onde está a fonte original da história. Então, originalmente publicada em 2000 AD de 2012, Prog 2012 e a Judge Dredd Magazine 279 de 2009. Então ele coloca a fonte original. Nessa nova edição não temos isso aqui. Poderia estar inserido aqui nessa linha, né? Que sobra em todos os lugares. Essa informação vai estar aqui no final, na penúltima. Aqui é a quarta capa, né? Seria a terceira, então. Então você vai ter que procurar aqui e não vai saber exatamente se está na ordem das histórias, etc. É provável que esteja. Enfim. Então, quanto a índice, a primeira edição eu acho ela mais completa aqui para se achar. Mas em comparativo de histórias, nós temos aqui só 5 histórias, né? Enquanto aqui são 9, quase o dobro. E ambos possuem 100 páginas. Então as histórias aqui são mais curtas, mas cabem mais histórias, o que é muito bom para você ter uma amostragem do personagem. Também o valor desse primeiro volume, se eu não me engano, é R$10,90. Isso, R$10,90. Aqui o valor é bem maior, né? Ele é R$24,90, ambos têm 100 páginas, mas lembrando que esse aqui, a capa cartonada ela é maior, o papel é melhor. E temos um espaço muito grande, de 2013 para 2019. Né? Teve uma alteração econômica muito grande no Brasil. E sem contar o fato de que você acha hoje em Mega Store, né? Esse volume aqui iria para as bancas, esse aqui é de Mega Store, então você, embora tenha o valor de capa de R$24,90, você não vai pagar esse preço. A própria pré-venda estava R$16, né? Então, para quem comprou na pré-venda, paga um preço muito parecido. Só corrigindo, pessoal, primeiro, o cachorro começou a latir, do vizinho. Vamos gravar assim mesmo, vocês perdoam a gente. Eu falei 5 histórias, mas são 7. Parecido, 7 para 9, né? Do primeiro para o segundo volume. São 7 porque nesse primeiro início aqui ele tem 3 historinhas. Mas falando desse primeiro, e eu acho que você ainda pode achar, não sei se esgotou ou não,
Ele é bem legal e o meu destaque é muito para duas coisas aqui. Essa parte editorial que mostra o Máquina Malvada. Isso aqui você tem uma introdução do personagem, relembrando aqui quem ele é, para uma história antiga que vai mostrar ele, o retorno dele aí no Natal atacando o Juiz Dredd. Então essa edição aqui ela é legal por conta desse editorial aqui. E todas as histórias são boas, galera, todas. Se eu for falar cada uma delas, vai tomar muito tempo de vocês. O legal é comprar esse Super Nintendo mesmo. Mas essa escolha de Natal, essa escolha o seu Natal é o meu destaque. Por quê? Reparem que os quadros eles têm aqui o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e vão seguindo em sequência até o fim da história. Ó, 34, 44, 66. Todos os quadros são numerados. Isso aqui é uma espécie de aventura solo, uma de jogue você mesmo, escolha o seu Natal. Então, esse personagem, esse protagonista, eu esqueci o nome dele, faz tempo que eu li, mas é aqui, ó, Jack Packard. O Jack Packard, ó, você é Jack Packard. Ele acabou de sair da empresa e ele tá sentindo que ele tem muitas escolhas para fazer, ele precisa pensar muito, ele tem que comprar presente para mãe, para o pai, enfim. A partir desse momento que ele fala das escolhas, você começa a ser o personagem. Então, olha que interessante. Para ir ao psiquiatra, vá para o quadro 9. Se não, continue lendo na ordem certa. Sabe Deus em que situação você vai se encontrar se fizer isso. Então ele não vai recomendar, ele vai brincar com você, vai te satirizar, vai ser irônico, se você seguir na ordem certa. Ele vai mandar você pular do quadro 5 para o quadro 9. E aí você passa com um psiquiatra, porque você está se sentindo estranho. E você vai jogando, pulando de quadro em quadro. Olha, se você já foi comprar o presente da tia Flávia, vá para o 14. Se não, vá para o 19. Então você viria para o 14 se você comprou o presente dela. Se você não comprou, você vai para o 19. 19, Packard. E já aparece o Dredd falando com você e assim vai. Então, conforme você lê um quadro, ele vai te dar opções de saltar para um quadro ou para outro, de acordo com o que você quer fazer, estando agora na vida do Packard. Não é um recurso inédito, quem joga RPG conhece isso das revistas Dragão Brasil, que saiu aqui no país. Elas tinham aventuras solos que você mesmo jogava. Tem jogos assim, pela Jambô, mas foi muito legal você poder ser um personagem e tomar decisões dentro do Dreddverso, dentro do mundo do Juiz Dredd. E uma história muito boa, que ela vai ter looping, ficar preso em looping, multirealidade, dimensões, etc. Muito legal. Então meu destaque vai para ela e para aquela da Máquina Malvada. E falando do que interessa para vocês, que é o volume agora que está nas bancas, que é o Juiz Dredd Especial de Natal 2, destacar uma história que é difícil. Todas elas abordam, tanto dos dois volumes, abordam o Juiz Dredd por várias óticas diferentes. Numa você tem como protagonista não o Dredd, mas uma família. Outra, o Dredd é o protagonista, outra uma criança. Então você tem muitas opções para entrar no mundo de Juiz Dredd. Vamos então para as histórias que eu destaco aqui para vocês. O Caso Noel é a que a gente abriu hoje com um poema do início do vídeo. Na página 15 começa essa história então. A arte da primeira é maravilhosa, viu? Olha que bem louca. Ó. É toda sombria. Mas o caso Noel, ele é muito interessante porque ele é todo feito em poesia. O narrador, ele tá te recitando um poema em rima, enquanto está acontecendo aqui uma situação de assalto e vingança no mundo de Juiz Dredd. A história, um resumo dela é que uma loja vai ser assaltada. Só que ao mesmo tempo que ela vai ser assaltada por Papais Noéis, o Dredd e os juízes estão vestidos de Papai Noel, de modo a se disfarçar. E simultâneo a isso, esse personagem ele foi traído pela mulher. Ele faz até um poema, ó. Agora, por coincidência e tanto, ali estava escondido Cosmo Perman, com quem Sue tinha matrimônio contraído. Ele deixara sua jovem esposa com um amigo. Que infelicidade!
pois às suas costas a mulher violou toda a sua lealdade. Como ele foi corneado, foi traído, e o homem, o amante da mulher dele, está nessa loja que vai ser assaltada, ele quer matar então o funcionário da loja, ao mesmo tempo que a loja vai ser assaltada, e ao mesmo tempo que os juízes estão lá para parar o assalto. Então, coisa boa não vai acontecer. História muito divertida, muito engraçada, bem literária, por conta da poesia, recomendo bastante já por essa história. Ela para mim já valeu a obra, bem traduzida, conseguiram adaptar bem o poema. Para quem gosta de cultura nórdica, e olha o tipo de coisa que se encontra em Juiz Dredd. Essa história, esqueci o nome dela, A Grande Nevasca, é justamente uma história de um frio muito intenso que está matando pessoas, né, de frio na Mega City 1, na Megona. E quem está causando essa nevasca e quem vai combater essa nevasca são deuses. E quem você vai ver lá entre esses deuses? Aqui, chapéu, 2 corvos, um cajado, barba branca. O próprio Odin está em Mega City 1 para impedir essa nevasca. Olha lá. Então é muito interessante, você tem aqui uma aparição de um deus nórdico, né? Repito no que eu falei, o Dreadverse é muito rico. A arte é um arrebento também. Você não vê uma arte assim em nenhum lugar das comics, hoje em dia. É muito característico. A 2000 AD, os quadrinhos britânicos, eles são bem próprios. Ó, a Rainbow, né? O arco-íris já vai remeter ao Rainbow Bridge, né? A ponte do arco-íris. Uma outra história bem legal, que eu também gostei, todas são boas, eu só estou tentando fazer destaques. Essa de Contos de Targ, eu gostei muito da arte, e ela é bem hermética, assim, é uma história um pouco subversiva, eu gostei muito dela. E essa história, Um Pavor de Natal, creio que foi depois daquela das rimas, esqueci o nome, foi minha favorita. Essa aqui é muito boa, é uma história de reviravolta, muito bem feita. É impressionante como em poucas páginas, ó, ela tem 3, 4... Tem 5 folhas, são 10 páginas. É impressionante como que em 10 páginas você tem uma história completamente imprevisível. O final dela você não espera. E é muito boa. E é a primeira vez, essa história aqui, ela chega a ser histórica. Uma história histórica do Juiz Dredd. Porque é a primeira vez que eu vi, no mundo de Juiz Dredd, o crime conseguir prevalecer impune. Então tem uma coisa muito interessante aqui nessa história. Ela é importante para quem é fã de Juiz Dredd. E a última, Tudo é Luz, é muito poética. A arte também é linda. Você vai encontrar aqui bons artistas sempre. Quem é esse artista aqui? Deixa eu até ver quem que é. Não dá pra decorar, pessoal. O roteiro é do Michael Carroll e a arte de John Burns. Eu não lembro quem é esse John Burns, não conheço John Burns. Essa história é muito interessante. Você gosta daquele teor de perseguição dos X-Men, de preconceito contra os mutantes, etc., representação de minorias perseguidas? Essa história do Dredd vai ter isso. E é comum acontecer isso no mundo do Dredd, porque no mundo do Dredd você tem os Mutunas. Mutunas são pessoas que sofreram mutação e que vivem fora das cidades, fora da Mega City 1, vivem nos desertos. E aqui nessa história, a cidade foi destruída e contrataram, e ninguém queria reconstruir. Quem foi contratado para fazer esse serviço foram os Mutunas, lá fora, que não tem emprego, não tem o que fazer. E vieram construir, e enquanto construíam, moravam nos apartamentos. Essa Erra é uma menina que ela não enxerga muito bem. Na verdade ela enxerga, mas ela não enxerga o mundo como ele é. Ela enxerga como as coisas deveriam ser. Então quando ela olha para fora na cidade, ela não vê a cidade. Ela vê várias árvores de Natal. É muito interessante. Ela tem essas orelhas deformadas, né? Todo Mutuno é deformado. Mas quando ela olha uma situação, ela vê outra coisa. Por exemplo, quando um rapaz de capuz pega ela, socorre ela, ela não enxerga um rapaz de capuz. Ela enxerga uma espécie de Robin Hood. Alguém que está enfrentando uma corporação, enfrentando uma tirania, um poder econômico para ajudar os pobres, né? O que tem tudo a ver com a história. Então ela vê coisas diferentes, o que torna o conto muito mágico, com uma pitada de Alice, uma pitada de... como chama o lá? O Mágico de Oz. Essa fantasia que puxa para o mundo da Disney, né? Cogumelo gigante. E ela não ouve, né? E não fala. Ela não fala, ela não ouve, ela enxerga as coisas assim.
E aí a história inteira é uma história bem tocante sobre como ela vê, com um final muito interessante, é um final muito bom para quem é fã de Juiz Dredd, bem bacana. Achei que valeu muito a pena esse material. Lembrando que a Mythos parece, né, o ano passado era para ter lançado o Trifecta, né, o Trifecta, não lançou e chegou tanto esse Juiz Dredd de Natal e um pouco antes veio esse Juiz Dredd, que é uma antologia do Brian Bolland, né, desenhado por Brian Bolland. Isso aqui ainda não tive tempo de ler, então não vou comentar com vocês, mas tudo indica que então, pelo menos os especiais de Juiz Dredd, a Mythos está lançando numa versão mais acessível, né, em capa cartão, não no encadernado, não no capa dura, né. Claro que se você gosta de história de faroeste, tem Juiz Dredd para isso, tem tudo pro seu gosto. Mas se você quiser primar pelo valor, esse aqui hoje encontra fácil e por um preço acessível. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a, pelo menos, para escolher aí, conhecer mais da obra, poder ver. E ficamos por aí. Um abraço meu, do Hugo, do Diogo, que em breve ele volta e conta por que ele sumiu.